Então, bom dia pessoal, meu nome é Elisa e hoje eu vou apresentar aqui na disciplina de seminários o tema Serviços Ecossistêmicos e Bens da Malacultura. Bom, a aplicação em conceito ecológico do conceito econômico e sociocultural de bens e serviços foi desenvolvida como uma resposta à degradação ambiental e à necessidade de prestar mais atenção às funções do ecossistema e da biodiversidade em política internacional. A perda de ambientes naturais devido às atividades humanas, ela já foi reconhecida há muito tempo como uma desvantagem não só para a qualidade ambiental, mas também para a economia e para o bem-estar social. Na teoria econômica tradicional, esses foram definidos como efeitos externos negativos. No decorrer do século XX, então, as pesquisas começaram a quantificar os impactos ambientais em termos econômicos, para incluir os impactos nas decisões de mercado. Isso acabou sendo um pouco complicado porque os impactos ambientais são difíceis de quantificar e foi criticado pelo setor diversas vezes por essas incertezas. Dessa forma, reconheceu-se que mais atenção precisava ser dada às funções do ecossistema a fim de vincular a economia com a ecologia. Então, como mostrado nesse esquema, as funções do ecossistema, habitat, regulação, informação e produção, elas podem ser consideradas como base para os bens e serviços que os ecossistemas fornecem à sociedade, os quais resultam em valores ecológicos, socioculturais e econômicos. Essas funções dos ecossistemas podem ser definidas como a capacidade dos processos e componentes naturais para fornecer bens e serviços que satisfaçam as necessidades humanas, tanto direta quanto indiretamente. Então, nessa definição, as funções dos ecossistemas são explicitamente acopladas às necessidades humanas, ao invés de processos ecológicos internos, implicando então que as funções do ecossistema fornecem os bens e serviços que são valorizados pelos humanos. Então, de maneira geral, os bens e serviços eles são definidos como os benefícios, tanto diretos e indiretos, que as pessoas obtêm a partir dos ecossistemas. O conceito de bens e serviços do ecossistema é promovido como base para a tomada de decisão, que agora tem uma metodologia para incluir não apenas uma abordagem integrada para impactos humanos no meio ambiente, mas também para avaliar os serviços que os ecossistemas fornecem para o uso humano. Isso pode ser considerado uma mudança de paradigma no ambiente de gestão, com foco nos impactos adversos. Agora as funções do ecossistema e seus benefícios para a sociedade podem ser analisados, quantificados e avaliados com mais detalhes. Bom, mas como a gente contextualiza então esse tema dentro da malacultura? Esse tema ele é de particular relevância para a cultura de bivalves, porque no cultivo de bivalves o ecossistema fornece a alimentação, as sementes e o espaço para o cultivo. Assim, a malacultura ela não só utiliza dos recursos naturais, mas também depende deles. Então, a estreita ligação entre esse tipo de cultivo e o ambiente natural muitas vezes tem levado a questões sobre possíveis impactos negativos, e essas questões são tópicos muitas vezes dominantes em debates públicos, por exemplo. Trata-se dos impactos nos habitats, paisagens, sedimentos e a capacidade de suporte ambiental. No entanto, o papel ecológico dos bivalves no ecossistema fornece um conjunto de bens e serviços para a sociedade. Esse tema ainda é pouco abordado na literatura científica de forma abrangente. Antes de falar sobre os serviços e ecossistêmicos da malacultura, é importante a gente entender então a classificação dos três principais tipos de serviços ecossistêmicos existentes. Então a gente tem os serviços de provisão, que são os que incluem todos os recursos fornecidos pelos ecossistemas e consumidos pelos seres humanos, por exemplo, a alimentação. A gente tem também os serviços de regulação, que englobam funções ecossistêmicas responsáveis por equilibrar as condições ambientais naturais, e os serviços culturais, que representam benefícios não materiais fornecidos pelos ecossistemas. Em relação então aos serviços de provisão, o fornecimento de bivalves como alimento é o principal produto da malacultura, e as consequências da ingestão de ácidos graxos por meio de consumo de bivalves são inclusive consideradas relevantes
para a evolução do cérebro humano. Isso consta em diversos estudos. Além disso, como os bivalves eles fazem parte de níveis tróficos mais baixos, onde não há adição de alimento artificial e medicamentos na produção, por exemplo, os quais são dois grandes problemas enfrentados hoje pela aquicultura, o cultivo de bivalves ele pode ter um papel extremamente relevante no futuro da aquicultura, já que a extração predatória das populações naturais, além de ser insustentável em relação à produção proteica, pode ter também consequências negativas para outros serviços ecossistêmicos prestados por esse grupo de animais. Bom, de acordo com o relatório da FAO, em relação à produção global aquícola, foi de 54,3 milhões de toneladas em 2018, sendo que 17,7 milhões de toneladas foram de moluscos, como está mostrando aqui na tabela. É possível então observar que de todos os grupos, os moluscos são o segundo grupo mais produzido, o pescado entre todas as categorias, perdendo apenas para os peixes. É importante ressaltar também que da produção e captura total de molusco, 89% é proveniente da aquicultura e apenas 11% da pesca ou captura de ambientes naturais. Além disso, a gente pode observar aqui nessa tabela que a China é disparada a maior produtora mundial e o Chile, Japão e Coreia vêm em seguida com produções próximas entre si. Esse gráfico aqui eu trouxe para ressaltar um pouco justamente o que a gente falou anteriormente, da importância do cultivo de espécies que não dependem da alimentação artificial. Nesse gráfico a gente pode observar que na China e na Oceania, os quais são os produtores principais, agrícolas, produzem um grande volume de espécies que não dependem desse tipo de alimentação, enquanto que no cenário mundial a produção agrícola ainda depende muito da alimentação artificiais para as espécies que são atualmente produzidas. E em contraste com a aquacultura intensiva de peixes e crustáceos, a malacocultura é uma forma extensiva de aquicultura, enquanto os bivalves se alimentam de organismos que ocorrem naturalmente no sistema. Além disso, não há aditivos, como por exemplo antibióticos e vitaminas, e essa produção então depende apenas da produtividade natural. Os bivalves eles podem aumentar a produção primária do ambiente aumentando a reciclagem de nutrientes, mas em altas densidades de estocagem, os bivalves podem resultar em sobrepasteio e então reduzir a produção primária. Então, a gestão pelos aquicultores é um fator extremamente importante, já que a tendência é sempre de tentar maximizar os custos dos lucros aumentando a densidade. Dessa forma, deve-se então escolher os locais específicos, com condições ideais para o crescimento e sobrevivência, e ainda é possível diversas ações para melhorar a sobrevivência, como por exemplo a remoção ativa de predadores. O momento da colheita ele também pode ser decidido pelos aquicultores com base na qualidade dos bivalves, mas também pelo preço do mercado. Então, uma vez que a aquicultura de bivalves marinhos ela ocorre em ambientes naturais e de forma extensiva, muitas vezes resulta em conflitos com outras funções, como conservação, recreação, economia e desenvolvimento. Em relação à pesca, a extração de bivalves ela pode resultar em outros tipos de conflito, uma vez que os estoques naturais, que são uma importante fonte de alimento para peixes e pássaros, é removido do sistema. Além disso, a extração com as dragas são uma atividade que impacta significativamente a integridade do fundo do mar, e a aquicultura muitas vezes depende da pesca para a obtenção de sementes. Além disso, para a aquicultura, frequentemente há translocação de organismos entre diferentes locais e ecossistemas, o que pode resultar na introdução e disseminação de espécies exóticas. Então, dessa forma, o gerenciamento desse transporte também deve ser extremamente cuidadoso para tentar reduzir esse impacto ambiental. Bom, então, para a gente voltar então a falar das tendências globais, eu trouxe esse gráfico mostrando a produção de captura e da aquacultura de bivalves ao longo do tempo. Então, no banco da FAO, há um total de 79 espécies de bivalves marinhos listadas como cultivadas e 93 espécies são listadas como capturadas. E eles podem ser agrupados então em 4 tipos principais.
que são as amêijoas, ostras, mexilhões e vervilhões. As amêijoas e as ostras são os principais grupos de espécies que contribuem com 38% e 33% para a produção global, respectivamente. As vieiras representam 17% e os mexilhões 13% da produção global. Essa produção de bivalves marinhos anual ela é um pouquinho mais que 15 milhões de toneladas por ano. E mais de 85% da produção total ela vem da Ásia. Bom, a produção total de bivalves marinhos ela é o resultado de uma interação bem complexa entre a demanda do mercado e a capacidade de produção do sistema, que a gente pode chamar de capacidade de suporte. Então, se há um aumento da demanda pelo mercado, esse será um gatilho, então, para aumentar a produção. No entanto, a produção ela é limitada pela capacidade de carga do sistema em que se está cultivando. Existem diferentes tipos de capacidade de carga que poderiam limitar a produção, como, por exemplo, limitação física, a questão da própria produção, a capacidade de suporte ecológica e também a capacidade social de suporte. Agora, falando um pouco em relação às tendências, como a gente pode ver nessas figuras, a Ásia e a Oceania elas apresentam uma tendência constante de produção, enquanto os outros continentes apresentam uma variação bem significativa entre os anos. A produção de bivalves na Ásia está aumentando, em média, de 0,42 milhões de toneladas por ano desde 1990. A maior parte da produção na Ásia ela vem de amêijoas e ostras, seguidos por mexilhões e vieiras. Essa produção na Ásia ela é dominada pela produção chinesa, que representa mais de 90%. Outros países produtores de bivalves marinhos de importância na Ásia são o Japão, que produz 0,75 milhões de toneladas por ano, a República da Coreia, que produz aproximadamente 0,4 milhões de toneladas por ano, e a Tailândia, que produz 0,23 milhões de toneladas por ano. A razão para o aumento da produção de bivalves marinhos na China é provavelmente o aumento da demanda por proteína por causa da crescente população, e também o aumento do padrão de vida no país, no caso da China. Então, como resultado, a capacidade de suporte social e ecológica ainda não são grandes problemas. Limitações de capacidade de carga espacial e de produção podem estar ocorrendo em alguns locais, uma vez que a disponibilidade de locais produtivos adequados às vezes pode ser limitante. A pesca selvagem de bivalves marinhos na China ela não é muito bem documentada, mas na Ásia o Japão então é o país principal de maior importância em termos de extração de bivalve no meio natural, principalmente de vieiras. Agora falando um pouquinho das Américas, então a América do Sul e a América do Norte são responsáveis por 9% da produção global de bivalves marinhos e a maior parte da produção aquícola está no Chile, a partir de mexilhões e vieiras, Peru, que produz vieiras, Estados Unidos, que produz ostras, e Canadá, que produz mexilhões. A extração no ambiente natural ela é praticada principalmente pelos Estados Unidos, de amêijoas e vieiras, e Canadá, de vieiras, na parte do Atlântico Norte. A produção total na América do Norte e do Sul ela aumentou cerca de 1 milhão de toneladas por ano no período de 95 a 2000, para cerca de 1,3 milhões de toneladas por ano no período de 2010 e 2015. Esse aumento ele deve-se principalmente no aumento da produção aquícola e não da captura em ambiente natural. A partir de 2000, o cultivo de mexilhão e vieira começou a aumentar significativamente, principalmente por causa da cultura chilena. Já na Europa, que é responsável por 5,5% da produção mundial de bivalves marinhos, apresentou declínio na sua produção desde 1998. Provavelmente essa diminuição deve-se principalmente a uma diminuição na produção de mexilhão através da aquicultura, que em 1998 essa produção era de mais ou menos 600 mil toneladas por ano, e no período de 2010 a 2015 foram produzidos em média cerca de 465 mil toneladas por ano. A produção europeia é limitada numa redução do espaço físico disponível devido a diversas reivindicações
de conservação de áreas marinhas e também falhas no recrutamento desses animais. A produção europeia, né, de ostras, ameijas e vieiras, ela é muito inferior à produção de mexilhão, mas a produção de ostras também diminuiu nesse período. Ela passou de 150 mil toneladas em 98 para cerca de 94 mil toneladas por ano a partir de 2010. E outro ponto também que é importante a gente destacar é que quase 25% da produção de bivalves marinhos na Europa, que representa cerca de 205 mil toneladas por ano, vem da pesca. Essa extração, então, no ambiente natural ocorre principalmente no Reino Unido, na Dinamarca, na França e na Itália. Bom, aqui eu trouxe o gráfico da África e da Oceania aqui no mesmo slide, porque a produção desses dois continentes ela é inferior a 1% da produção mundial, então é bem significante. E na Oceania, os mexilhões são a espécie principalmente produzida, na Nova Zelândia, a espécie de maior importância, com uma produção total de apenas 94 mil toneladas por ano. E a Austrália também tem uma pequena participação na produção de ostras. Já a pesca, né, a extração no ambiente natural dos bivalves, é muito limitada na Oceania. E na África, há uma pequena extração de bivalves, né, no ambiente natural, principalmente na Tunísia, que alcança cerca de 2 mil toneladas por ano. Em relação ao cultivo, a produção de mexilhões na África do Sul chega a aproximadamente 800 toneladas por ano, mas essa baixa produção deve-se principalmente tanto à limitação do mercado, né, a demanda do mercado, e também existe uma falta de tradição das comunidades locais no consumo de bivalves, então isso impede ainda que esse mercado cresça e se desenvolva mais nesse continente. Bom, além da alimentação, né, outro importante serviço então, de provisão que é proveniente dos moluscos bivalves é a produção de ostras. Bom, a gente sabe que a pérola é uma das joias mais valorizadas mundialmente, né, possui alto valor comercial, e elas são formadas a partir da secreção do nácar, das células epidérmicas do tecido do manto do molusco, mas para isso são necessárias condições bem particulares para que os animais, né, no ambiente natural formam essa pérola e que é considerado um evento raro. Porém, a utilização desse processo para a produção artificial de ostras ocorre já industrialmente em mais de 30 países, incluindo China, Japão, Austrália, Indonésia, Polinésia Francesa, Filipinas, Ilhas Cook, Tailândia, Malásia, Índia, Sri Lanka, Mianmar e México. Entre os países produtores, a China também apresenta maior produção. Bom, essa produção de pérolas, no cultivo, geralmente inclui 5 estágios, que é a seleção das ostras, da espécie de bivalve, a implantação do núcleo, nutrição, colheita e processamento de pérola. Esse processamento ainda apresenta mais 4 estágios. Então, dentre esses processos, a implantação do núcleo ela é a etapa-chave para a produção de pérolas, sendo a mais difícil, a mais delicada e que demanda mais mão de obra qualificada. Em comparação com outros setores da agricultura, a produção de pérola ela tem um processo bem complexo e um ciclo que é considerado relativamente longa, que o torna economicamente arriscado. E as pressões para aumentar a produção, bem como pressões externas, colocaram pressão sobre as indústrias de pérola, que exigem práticas de gestão adequadas, que apoiam o crescimento então sustentável dessa indústria. A análise das estatísticas globais da FAO mostra que na década de 2005 a 2014, a produção média anual de pérolas chinesas foi de 3.540 toneladas, avaliadas em 15 milhões de dólares. Essa produção foi responsável por mais de 98% da produção global de pérolas cultivadas, da qual 99,5% são pérolas de água doce. Já em relação à produção de pérolas marinhas, o Japão detém a maior produção há mais de um século
e desenvolveu tecnologias bem avançadas para esse cultivo de ostras e para a produção de pérola. Na última década, o valor médio anual da produção de pérola marinha cultivada no Japão foi de 127 milhões de dólares, representando 51,6% do valor global de produção de pérolas. A produção média anual das pérolas marinhas era de 23 toneladas no Japão, 18,6 toneladas na China e 12,9 toneladas na Polinésia Francesa. Em geral, a produção global de pérolas caiu consideravelmente, como a gente viu no gráfico anterior, assim também como o valor da produção e o valor de venda. Bom, agora falando um pouquinho, né, dos problemas e das perspectivas da produção de ostra. O cultivo de pérolas é uma atividade bem desafiadora e bem trabalhosa, e que, em geral, a sobrevivência após a recuperação das ostras que são nucleadas, né, que é aquela etapa que eu comentei no slide anterior, ela é inferior a 70%. Dessas que sobram, 30 a 40% são propensas a rejeitar o núcleo implantado e 20% apenas irão produzir pérolas vendáveis, mas apenas 5% produzirá gemas de alta qualidade. Então, em comparação com outros setores da agricultura, a produção de pérola tem um aspecto mais complexo, né? Um procedimento mais difícil e um ciclo de cultivo mais longo, né? O que aumenta o risco econômico da produção. Bom, além disso, a urbanização e a industrialização, né, em áreas tradicionais de cultivo de pérolas levaram a produção a alguns problemas sérios e grandes desafios para o desenvolvimento sustentável da indústria agrícola de pérola, incluindo, por exemplo, né, a sobrevivência e taxas de crescimento baixas e também redução da qualidade das pérolas produzidas. Também por isso é um dos fatores que fez com que o valor diminuísse ao longo do tempo. Também a maior dependência dos juvenis produzidos em laboratório, né, hoje em dia, pode gerar problemas relacionados à seleção artificial e à consanguinidade das espécies cultivadas. A gente tem um problema também, né, do esforço para aumentar a produção, né, o que resulta em densidades excessivas em fazendas de pérolas, o que leva a uma escassez de nutriente e deterioração do local da fazenda, o que também pode aumentar a probabilidade de surto de doenças. Também a pressão de produção, ela encoraja o encurtamento do ciclo da produção, né, do cultivo das pérolas, o que resulta em pérolas com uma cobertura de nácar que não passa no padrão de inspeção do produto, e às vezes ela nem é uma pérola vendável, ou é vendável com um valor muito baixo. E também a produção de pérola de alta qualidade, ela depende da disponibilidade de mão de obra especializada, muito técnica, o que também é um fator que passou a ser um problema nos últimos anos. Bom, eu trouxe um exemplo, né, numa situação real para a gente avaliar essa questão da produção de pérolas. A gente pode considerar uma situação atual, né, da indústria de pérolas da China, um local que chama Baía de Liuxia, que sempre foi a principal produção de pérolas marinhas chinesas e que em 2010 representava 80% da produção nacional. Só que desde 2000 a indústria nessa baía, né, Baía de Liuxia, ela ficou em recessão e no final da década de 90 uma série de espécies alternativas para a agricultura começaram a surgir com técnicas novas de cultivo que foram sendo introduzidas no local, né, incluindo peixes e vieiras. Por causa, né, desse ciclo relativamente longo de cultivo das pérolas, né, e também com risco econômico muito alto, diversas estruturas, então, foram implantadas nessa baía e em 2007 e 2008 uma série de desastres naturais fez com que essa situação piorasse a produção das pérolas na Baía de Liuxia e um grande número de fazendeiros tradicionais de pérolas passaram para o cultivo de peixes e vieiras. Então, como resultado,
o espaço disponível para a produção de pérola foi significativamente reduzido e os recursos foram sendo consumidos pelas vieiras, né, os recursos do local. Então, o crescimento da ostra, né, perolada, né, desacelerou e a sobrevivência também diminuiu. Então, a indústria da pérola, né, no futuro, acho que a gente acredita que continuará enfrentando, né, dificuldades e o dilema da produtividade e redução da lucratividade, a menos que medidas bem corretivas radicais sejam tomadas para melhorar o ambiente de cultivo. O desenvolvimento sustentável da produção de pérolas exige medidas de gestão que são guiadas pelo desenvolvimento científico, né, relacionado ao cultivo das ostras, peroladas de mexilhões, bem como também, né, o melhoramento do conhecimento no processamento desses produtos. Além disso, a gestão adequada ela deve também considerar fatores sociais, econômicos e também ambientais. Bom, além da alimentação, né, e da produção de pérolas, que são os dois principais serviços de provisão da malacocultura ou dos bivalves marinhos, a gente também pode considerar os bivalves como sendo uma matéria-prima para aplicação em biotecnologia. Os bivalves marinhos e sua microbiota associada são centrais em teias tróficas marinhas, desde a costa, né, até o oceano profundo. Então, além de serem utilizados, né, comumente para detecção de poluição, por serem organismos filtradores e muito sensíveis a mudanças ambientais, eles possuem, né, já foram diversos estudos que apontam eles como possuindo compostos bioativos que podem ser, né, aplicados a inovações tecnológicas. Algumas espécies já possuem seu genoma bem descrito, o que facilita a pesquisa, e além disso já foram identificados potenciais peptídeos, tanto antimicrobianos e compostos anticancerígenos, os quais podem ser futuramente, né, explorados e utilizados na indústria farmacêutica. Bom, entrando agora então nos serviços de regulação dos moluscos, a gente pode considerar que esses se originam, né, de seus efeitos e controle de funções em processos ecossistêmicos. Como eu disse no início da apresentação, esses serviços eles englobam funções ecossistêmicas responsáveis por equilibrar as condições ambientais naturais. Então, dentre eles, a gente pode começar com a capacidade dos bivalves na clarificação da água. Então, devido ao seu baixo nível trófico e alimentação, né, através da filtração de partículas em suspensão, os bivalves eles exercem um importante papel ecológico no controle da biomassa de fitoplâncton. Então, dessa forma, a capacidade de clarificação da água, através, né, dos bivalves, ela pode ser considerada uma importante ferramenta, né, da bioengenharia para mitigar efeitos da eutrofização, por exemplo, em regiões costeiras que recebem grande quantidade de matéria orgânica, não tem desagre de esgoto, e pode então estar relacionada com diversos serviços ambientais, como, por exemplo, a redução do déficit de oxigênio na água e nos sedimentos, que é causada pela respiração do fitoplâncton durante o período noturno, e a sedimentação do plâncton no ambiente betônico. Pode também estar relacionada à maior penetração da luz na coluna d'água, então permitindo a recuperação e aumento, por exemplo, de macroalgas marinhas e gramíneas marinhas, que fornecem um habitat para diversas espécies de peixes e invertebrados, tendo então um papel importante também na biodiversidade. Também ela pode atuar na redução da ocorrência de bloom de algas, que pode liberar toxinas, por exemplo, né? E pode controlar patógenos microbianos. No entanto, a gente deve lembrar que esses organismos eles produzem, né, as fezes e pseudofezes, que, né, essas fezes e pseudofezes, né, produzidas pelos organismos cultivados pode gerar uma concentração de partículas indesejadas no ambiente bentônico. Então, dessa forma, é necessário avaliar o tipo de ambiente e o padrão de dispersão das partículas na área em que se quer cultivar, para que evite, né, a formação de um ambiente hipóxico ou anóxico.
Outro ponto, né, em relação aos serviços de regulação, que têm sido comumente avaliados, né, tem muitos estudos atuais em relação a esse tema, é o papel dos bivalves, né, como eles atuam no ciclo do dióxido de carbono nos ambientes marinhos. Como eu estou mostrando aqui na figura que está em vermelho, existe um equilíbrio, né, entre respiração, o sequestro do carbonato de cálcio e a liberação do dióxido de carbono durante a calcificação biogênica, né, devido à utilização desse carbono para a formação do exoesqueleto. Esse é um assunto bem complexo e ele deve ser levado em consideração os processos do ecossistema ao dimensionar os fluxos individuais e a nível de população. E também deve inclusive ser considerado o destino final dos bivalves, se eles vão ser colhidos ou não para a produção de alimentos. Isso também influencia nesse balanço de carbono. Os organismos calcificantes eles estão diretamente envolvidos em dois processos que liberam CO2. Primeiro, o CO2 ele é liberado através do catabolismo da matéria orgânica ingerida, como aqui estou mostrando na primeira equação, e depois ele é liberado via formação do carbonato de cálcio, né, CaCO3, pela calcificação biogênica, o que está representado aí na segunda equação. Essa liberação de CO2 ela também induz mudanças no sistema carbonático, que está representado na figura 3. Esses processos eles são muito dependentes das condições ambientais, né, como pH, temperatura, alcalinidade, salinidade. Então, pode haver também interferências desses processos, né, desses parâmetros da água, nesses processos aí que a gente citou, essas equações. Mas sim, de maneira geral, as conchas dos bivalves elas podem ser consideradas sumidouros líquidos de dióxido de carbono e, consequentemente, também pode ser considerado que ele fornece um serviço ecossistêmico para essa regulação. Outro serviço ecossistêmico, né, que pode ser explorado através dos bivalves é a modificação dos ambientes, que consequentemente, né, pode então aumentar a proteção costeira, né, reduzindo então o risco de erosão a partir, né, da atenuação das ondas quando se, se coloca, né, uma grande quantidade de bivalves em uma área. Além disso, elas protegem os habitats, fornecendo então benefícios para o aumento da biodiversidade. E atualmente a gente pode ver que há um crescimento acelerado na implantação desses recifes em projetos de restauração ambiental. Na figura, a gente pode visualizar então os serviços ecossistêmicos fornecidos por recifes bivalves epibentônicos. Então, os recifes fornecem proteção costeira por meio do controle de erosão, estabelecimento e estabilização da linha costeira, e também modificam a paisagem física pela engenharia do ecossistema, proporcionando então um habitat para espécies por meio da interação facilitadora com outros habitats, como comunidades bentônicas, halófitas e marítimas, por exemplo. Essas áreas circundantes de comunidades moluscos, elas possuem um alto valor de biodiversidade e, por isso, a utilização, né, modificação do ambiente, né, através dos bivalves, elas podem ser vistas como os hotspots para a biodiversidade. Já no contexto da apicultura, o cultivo de bivalves ele pode também auxiliar com serviços regulatórios dentro de sistemas multitróficos integrados, por exemplo, que além de gerar, né, outro produto para ser comercializado, que pode então aumentar o lucro da produção, os bivalves eles podem, por exemplo, ter um papel importante na retirada de partículas orgânicas no efluente proveniente do cultivo do camarão. Além disso, né, podem ser aplicados em sistemas em cascata, onde a presença do fitoplâncton
que absorvem nutrientes inorgânicos liberados na produção de peixes ou camarão, por exemplo, e posteriormente são consumidos pelos bivalves. O cultivo integrado com bivalves também pode ser utilizado em gaiolas localizadas em mar aberto, né, como por exemplo com salmonídeos. Então, dessa forma, são utilizados para prestar serviços regulatórios e mitigar o impacto da liberação de resíduos nutrientes na produção de, por exemplo, peixes ou camarões. Bom, já em relação aos serviços culturais, né, provenientes da malacultura ou da pesca de bivalves, apesar de ter uma importância, né, amplamente reconhecida esses serviços culturais, muitas vezes são considerados bem subjetivos e difíceis de quantificar, e depende muito do contexto social. Então, eu não achei tanta informação em relação a esse tema, mas eu achei alguns artigos que apontam a malacocultura, né, como importância, né, no serviço cultural para comunidades costeiras, porque essa produção de bivalves, né, a malacocultura, ela pode permitir produtores se mantenham em seu ambiente familiar e não tenham que se mudar para áreas urbanas para em busca de emprego. Assim, ela pode atuar como uma atividade fundamental, né, para a criação do significado local, então estando relacionada a serviços culturais menos óbvios, como a satisfação no trabalho, liberdade, identificação no estilo de vida. Aí também entra a questão econômica, mas aí a gente volta lá para o serviços de provisão, que foi o primeiro que tem apresentado, né, que seria a alimentação. Bom, então essas foram as informações que eu achei sobre os serviços ecossistêmicos e os bens da malacultura. Então, encerro por aqui. Obrigada.